Muito bem, vamos iniciar os trabalhos da aula de hoje. Vamos examinar hoje esse tema, o microsistema de Direito Processual Civil Coletivo, aula 1 da cadeira de Direito Processual Civil Coletivo. Examinaremos então como que se formou, como que se estrutura, quais são os fundamentos, quais são as finalidades, as características do chamado microsistema de direito processual civil coletivo. Aqui, então, inicialmente vamos examinar segundo este plano de aula, que vai permitir um acompanhamento qualificado dos trabalhos do turno. É importante situar esta nossa matéria no âmbito do direito processual civil. Quando examinamos o texto básico, o texto condutor do processo civil no Brasil, nós observamos que o Código de Processo Civil de 1973, ele foi estruturado de acordo com uma visão de como deve ser realizada, como deve ser concretizada aquilo que se chama de tutela jurisdicional. Aqui, então, a visão era de que se tem que conhecer o problema, achar uma resposta, dar uma solução, dizer de quem é o direito, e depois, num segundo momento, se vai cumprir aquilo que foi decidido inicialmente, naquele momento de cognitivo. E há também uma necessidade, por vezes, de um provimento acautelatório, aquilo que se chama então de decisão cautelar. Então esta é a visão clássica de prestação jurisdicional. Então o formato é esse. Para defender direitos subjetivos, você tem que ter um sistema em que o titular que tenha um direito que julgue violado, ele venha a juízo trazendo o seu problema, haverá um conhecimento sobre isso, uma decisão, depois vamos para um momento da execução, quer dizer, cumprir aquilo que foi decidido. E havendo também essa possibilidade de, neste período, nesse tempo que se gasta, que se necessita para conhecer do caso, do fato, do evento, então uma decisão que poderia ser rápida, chamada então decisão cautelar. Isso, em verdade, permanece quando olhamos para o CPC de 2015, mas notem que a visão no CPC de 1973 estava voltada mais para a defesa de direitos subjetivos individuais, quer dizer, o sujeito de direito, ao ser violado no seu direito, ele dispunha desta ação, desta garantia, aquela clássica estrutura também da relação jurídica, em que a relação jurídica ela examina os vários elementos para que se possa compreender esta defesa do direito. Então você examina quem é o sujeito titular do direito, você examina qual é o direito em discussão, qual é o tipo de direito, quais são também, qual é o objeto que está ali em lide, e também você examina o evento gerador daquilo que a pessoa alega ser o seu direito. Então, são elementos que vão permitir saber o titular, o objeto, o que ligou o objeto ao titular e também se pode examinar qual é o conteúdo desta situação jurídica deste sujeito em relação àquele objeto e os demais sujeitos. E há então esta garantia que é a ação, que é então esse meio pelo qual o indivíduo vai ao Estado juiz pedir a tutela daquilo que julga ser o seu direito
e que estaria sendo violado por outros. O CPC de 2015, ele então mantém esta visão, mas alarga um pouco esta forma de prestar a jurisdição. Claro, é natural que a sociedade evolua, que a sociedade enfrente problemas novos e necessite também de novos procedimentos, de novas leis, de novos comandos normativos. No artigo 18 do CPC 2015 está dito: ninguém poderá pleitear direito à lei em nome próprio, salvo quando autorizado pela ordem jurídica. Então significa dizer que o direito só pode ser pleiteado pelo próprio titular. Para que eu defenda o meu direito, eu tenho que primeiro provar de que eu sou legitimado, estou legitimado para fazer esta defesa, porque senão o judiciário não vai apreciar o que eu levo até ele. Se eu levo uma demanda ao judiciário e não estou autorizado a fazer isso, aquele meu movimento vai ser um movimento inútil, porque não vai se chegar no mérito do debate. Simplesmente se verifica: esse sujeito que veio aqui me trazer essa demanda não está legitimado, logo não posso apreciar isso, dirá o judiciário. Mas há situações em que o cidadão está autorizado, alguém está autorizado, seja uma pessoa natural, uma pessoa jurídica, a fazer a defesa de um direito que não é direito dele mesmo. É o que nós veremos agora aqui, não ainda nesse instante, né, mas na nossa aula. Há aqui uma visão no artigo 113 que admite o litisconsórcio, quer dizer, você pode ter mais de uma pessoa litigando no mesmo processo de forma conjunta, pelo lado ativo ou passivo, desde que se tenha então o que se chama de litisconsórcio. Está aqui então o comando do artigo 113. Deve haver então uma comunhão de direitos ou obrigações, deve haver conexão entre o que pede ou a causa de pedir, ou que tem então alguma afinidade de questões que estão em debate ali naquele caso. Mas vejam que há aqui uma busca do legislador, no caso processual, de criar um modelo que atenda então demandas de sujeitos específicos. Cada um briga pelo seu direito, cada um tem que demonstrar que é titular do seu direito. Vejam como aqui aparece claramente isso: uma visão individualizada, uma visão individualista de defesa do direito. O Estado organiza o Poder Judiciário para prestar a jurisdição, mas diz: venha aqui me trazer o problema, que eu vou te dizer se você tem o direito ou não. Mas é apenas o titular do direito ou aquele que estiver autorizado a substituir outro, ou então representar, que é uma forma que nós temos já conhecida de substituição, ou melhor, de atuação em nome de terceiro, que é pelo modelo da representação. Ocorre que este modelo não atende às demandas contemporâneas da sociedade, no que diz com a prestação jurisdicional. E assim então vai surgindo um sistema de prestação jurisdicional civil, chamado então de processo coletivo. Então o que se tem é uma necessidade que surge da própria evolução da sociedade, dos próprios movimentos que vão surgindo no sentido de tornar o direito realidade. Vai se observando que o indivíduo sozinho, mesmo havendo uma possibilidade de ir a uma estrutura estatal que é o Poder Judiciário, isto nem sempre se materializa com facilidade. Há entraves que vão prejudicando, vão dificultando, vão criando, portanto, restrições para que se tenha acesso à justiça. Então é isso que nós vamos examinar hoje, esse sistema de processo coletivo. Hoje vamos tratar especificamente desse microsistema e ao longo do nosso curso, da nossa disciplina, vamos evoluindo nesta discussão, no entendimento desta matéria. Vamos ver aqui os textos legais básicos que compõem esse microsistema e que devem ser e serão acessados, utilizados por todos nós ao longo das nossas falas, das nossas exposições. Então temos ali a Constituição,
no artigo 5º e nos artigos 129 e 134, com algumas previsões. Na verdade, a nossa Constituição revela claramente uma opção por uma construção de um Estado que vai incluir todos. Parte inicialmente lá no artigo 5º, e já nos artigos iniciais, a dizer que opta a nossa Constituição por eliminar a pobreza, não fazer discriminações, garantir a autonomia, a soberania, proteger liberdade, segurança. Então, tudo isto a Constituição se propõe e, portanto, incorpora no seu texto também comandos normativos que vão surgir no sentido de garantir a proteção dos direitos e, portanto, legitimando uma atuação coletiva na defesa dos direitos, criando, portanto, possibilidades de que esse modelo, inclusive, se alargue. A Constituição é de 88, como todos sabem. No CPC de 2015, nós também encontramos o procedimento lá do artigo 976, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas. Isso aqui também já revela um tipo de procedimento que está atento para a necessidade de solucionar demandas de forma mais rápida, mais célere, demandas individuais, no sentido de sujeitos titulares individuais propondo as ações, naquele modelo que descrevi antes, e, portanto, esse incidente, ele também revela esta necessidade de uma discussão, de um debate, de uma ação coletiva de determinadas demandas, que, embora surgindo como individuais, começam a ter muitas demandas do mesmo tipo no judiciário, o que possibilita, então, uma análise daquele fato por meio desse incidente e depois uma aplicação dessa solução para vários processos, com isso assegurando aqui uma prestação jurisdicional mais célere. Depois, temos textos de procedimentos específicos que desbordam do CPC. Vejam aqui vários textos legais, já começamos destacando um de 65. Vejam que lá em 65 já temos a Lei 4.717 com a ação popular. Depois a ação civil pública de 85, uma legislação que trata dos deficientes de 89, a LIA que trata da improbidade administrativa, combate à improbidade administrativa, o CDC, a questão do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, e assim nós vamos observando que vários textos legais, infraconstitucionais, vão trazendo, vão criando, vão incorporando nos seus textos este modelo de proteção coletiva dos direitos. E isso, então, aperfeiçoa, fortalece esta defesa de grupos específicos ou de direitos próprios, direitos específicos. Vejam ali como temos procedimentos genéricos, ação popular, ação civil pública, depois a legislação que trata dos deficientes, se referindo a essas ações, a lei da improbidade administrativa de 92, tratando especificamente de uma questão que é a defesa da probidade, e depois estatutos do consumidor, da criança, do adolescente, do idoso e outros tantos que vão surgindo na esteira, então, desta visão, desta maneira de proteção dos direitos. Vamos ver aqui, seguindo o nosso roteiro, depois de apontar textos legais básicos, a teoria fundante, quer dizer aquilo que embasa doutrinariamente o que estamos a estudar. Então, a teoria fundante nos leva à leitura de vários livros, de vários textos. Eu aponto, inclusive, lá nas referências, textos que vocês devem ler. Inclusive, um dos manuais, vocês devem adquirir esses livros, devem ter nas suas bibliotecas particulares e ler durante esse período que estamos a estudar e também, claro, vão consultar ao longo da carreira jurídica que seguem. Então, iniciamos aqui o conceito e conteúdo.
Vejam, o processo coletivo e o direito processual coletivo devem ser compreendidos de uma maneira conjunta. O processo coletivo é aquele em que se postula um direito coletivo lato sensu ou se afirma a existência de uma situação jurídica coletiva passiva. Vejam que aqui está a se dizer que se trata de um processo em que se defende um direito que tem uma classificação própria, o que também já nos obriga a caminhar na direção de compreender essa classificação, um direito coletivo lato sensu. Nós vamos estudar essa matéria, direito coletivo lato sensu, na próxima aula. Mas aqui então, o que se vê é que se trata de uma postulação de um direito que apresenta características próprias, elementos próprios, que portanto não é um direito individual, o que já nos permite perceber que há uma divisão ali. Então temos o direito que pode ser individual e um direito que pode ser coletivo. Eu preciso examinar então qual é esse bem da vida que é protegido, qual é o titular que é protegido e, portanto, vou então poder classificar esse direito. E também pode-se ter pela via da situação devedora, da situação em que o sujeito é passivo. Então pode haver uma situação jurídica coletiva passiva, portanto não é uma situação de buscar um direito, mas de forçar alguém a cumprir uma obrigação. Então o processo coletivo tem essa peculiaridade. Ali há um direito próprio que está sendo defendido com características específicas que serão vistas na próxima aula. E o direito processual civil coletivo, chamado direito processual coletivo, mas é direito processual civil coletivo, é um ramo do direito processual civil cujo objetivo é tutelar, o objeto tem por objeto tutelar interesses ou direitos transindividuais e ainda, em certas situações, os direitos individuais indisponíveis. Veja então que já aqui, quando utilizamos essa terminologia, direito processual coletivo, queremos visualizar o conjunto normativo de direito processual que atua aqui, que pode ser movimentado para a defesa de direitos próprios, específicos. Então nós vamos ver que se trata de uma disciplina própria, de uma disciplina autônoma, que apresenta, portanto, vida autônoma, que tem, portanto, uma existência própria, um conjunto, portanto, de institutos formatados, moldados para a sua funcionalidade. Então essas duas figuras devem ser sempre lembradas por nós nessa disciplina. É um ramo jurídico, integra o direito processual, civil e utiliza, portanto, o processo coletivo para ter vida, para poder existir. Então eis aí o conceito e o conteúdo segundo a nossa visão. Depois, na sequência, vamos buscar aqui uma gênese e evolução histórica no Brasil deste direito processual civil coletivo. Aqui há uma influência daquilo que nós chamamos das chamadas class action do direito norte-americano. Vejam que os próprios anteprojetos que foram propostos, nós vamos depois falar um pouco sobre isso, eles foram de uma certa forma prejudicados, segundo a doutrina, porque ele apresentava uma certa adesão àquilo que se chama de americanização do direito. Então as normas de um código modelo que foi proposto para a América Latina, o chamado Código Modelo de Processo Coletivo, que foi discutido, debatido durante muito tempo por estudiosos dessa matéria, tem então esta, digamos, essa sua adesão àquelas regras das chamadas class actions dos direitos norte-americanos, o que trazia uma certa resistência a este modelo. Embora nós sabemos, quando examinamos no direito comparado, os sistemas de direito, as famílias de direito no mundo ocidental, nós encontramos esses dois modelos. Há o modelo chamado
de civil law, que é dependente do direito continental romano, e o direito de common law, que de uma certa forma também brotou da experiência romana, mas aí lá na Inglaterra, na atual Inglaterra, sendo que esses modelos, um está fundado num texto legal escrito e o outro prestigia as decisões que são tomadas pelos encarregados de prestar a jurisdição, formando o que chama de jurisprudência constante. Mas isso também hoje convergem, esses procedimentos estão presentes, de uma certa forma, nos países em geral. O Brasil também não foge disso, a influência desta forma de construir o direito no Brasil também é forte. Os tribunais, muitas vezes, eles até aplicam o direito de uma forma diversa daquela que o legislador tinha pensado. Então há esta construção conjunta das soluções jurídicas, embora no caso brasileiro, da família romano-germânica, de civil law, há um prestígio do legislador, mas se entrega ao julgador a palavra final. Então, quem vai dizer exatamente o que diz a lei, e se a lei está de acordo com a ordem constitucional, é o Poder Judiciário. Vejam aqui alguns textos legais que merecem, na experiência brasileira, um apontamento. Já lá em 1943, com a consolidação das leis do trabalho, já se percebe a necessidade de prestigiar a ação coletiva na busca da prestação da jurisdição, da prestação jurisdicional. Então, na área trabalhista, a CLT, lá da época de Getúlio Vargas, recepciona esta mentalidade e, portanto, vai prestigiar a criação de sindicatos, a possibilidade dos sindicatos atuarem em nome dos seus trabalhadores que representa, muitas vezes até nem mesmo sendo filiados aos sindicatos. O sindicato passa a ter, portanto, um poder de falar em nome de todos aqueles da sua categoria profissional. Vejam a importância disso, muitas vezes até mal compreendida essa questão. As pessoas às vezes não se dão conta de como isto é relevante. Você reconhece a um grupo de pessoas que compõem uma associação chamada sindicato, que é uma pessoa jurídica do tipo associação, na verdade, mas ganha este nome especial sindicato, como ocorre também com os partidos políticos, com as igrejas e tudo mais. E, portanto, aqui já vamos ter, em 1943, consolidado esse processo coletivo na CLT. E vejo que a CLT é uma consolidação de normas, é, portanto, um estágio anterior à codificação. A codificação é um estágio em que o ramo jurídico já está dotado de um grau de cientificidade mais avançado, mais evoluído e, portanto, tem o seu código. O direito do trabalho no Brasil não chegou ainda a esse estágio de ter um código de direito do trabalho. Há muitas leis esparsas regulando o direito do trabalho, inclusive tendo também uma justiça especializada na aplicação dessas normas. Depois avançamos, vamos ter a Lei da Ação Popular em 65, a Lei da Ação Civil Pública de 85, a própria Constituição Federal de 88, a defesa do consumidor pelo CDC, que melhor seria ser chamado de Estatuto do Consumidor, ao invés de Código de Defesa do Consumidor. Ele está dentro daquela lógica de estatutos, e de 1990, quando também temos o ECA, e assim, ali então, essa evolução no que diz respeito à produção de textos legais. Nós vamos examinar esses textos, porque eles é que dão o formato aos procedimentos próprios ali referidos. Então nós temos que examinar sempre com este foco. Nós temos os direitos materiais, o direito material e o direito processual. O direito material nos traz então o conteúdo do direito, o corpo do direito. Quem é o titular sobre aquele direito, sobre aquele bem da vida naquela relação jurídica. E o direito processual nos traz o meio de defesa, de concretização do direito. Então há um direito, mas se ele não é prestado pelo devedor, o credor, o titular, tem possibilidade de ir buscar esse direito lá no judiciário. E é esses procedimentos que nós então queremos compreender quando se trata de respeito a esta ação
coletiva na defesa do direito. Então, eis aqui brevemente a gênese e evolução histórica na experiência brasileira. Vocês encontram nas referências bibliográficas que apresento ao final do nosso plano de aula materiais bibliográficos que devem ser lidos. Vocês podem procurar esses materiais na página da RT, que está disponibilizada para os nossos alunos no portal do aluno. Basta procurar da editora Thomson Reuters, que vocês vão agora, que é da RT, que a RT pertence, na verdade, né? E ali então vocês poderão procurar aqueles artigos que eu listo lá e também outros. Basta procurar por processo coletivo, direito processual coletivo, que vocês vão encontrar aqueles materiais e até outros também de qualidade que devem ser lidos. Vamos para o item 2.3, uma proposta de codificação. Então, todo um debate que foi proposto por juristas de escola, juristas qualificados nesta área, na área do direito processual civil, acabou produzindo uma proposta de codificação que aparece num projeto de lei da Câmara, num PLC, o PLC 5.139, que permite então, aqui está ele, PLC 5.139, datam de 2002 as tentativas de codificação do direito processual civil coletivo, aqui no caso da experiência brasileira. Talvez tivéssemos também discussões mais antigas, autores, há muitos estudiosos da matéria, mas assim nós podemos dizer que se apresenta de forma mais consolidada nesta data, essa proposta de codificar, de criar, portanto, um código próprio do direito processual civil. Essa sistematização proposta, então, ela vai aparecer aqui nesse projeto de lei da Câmara, 5.139, que se organiza desta forma. Vejam que esse projeto, ele não se tornou lei, não foi aprovado, porque teve resistências no Poder Legislativo, discussões também entre os doutrinadores, e alguns achando que isto pode ser regulado no âmbito do Código de Processo Civil e da legislação processual civil extravagante, em leis, portanto, especiais que vão, então, tratar de uma maneira própria a matéria. Por enquanto, venceu esta tese de que não é necessário um Código de Processo Civil coletivo, e mesmo porque nós estamos numa fase em que no Brasil se adota agora o modelo de estatutos. O modelo de estatutos é um modelo que está, digamos, para além dos códigos. O modelo de codificação, que vem da experiência francesa e alemã, separava direito material e direito processual. E o direito material separava civil, penal, empresarial e assim como vocês já conhecem. Mas hoje os estatutos são leis que se voltam para a proteção específica ou de sujeitos, de grupos de sujeitos especificamente identificados, criança, adolescente, idoso, deficiente, índio e assim vai. E também no mesmo texto então já traz regras de direito civil, de direito penal, de direito processual civil, direito administrativo. Então o mesmo texto, que é chamado de estatuto de um determinado grupo de pessoas, e já traz esses comandos normativos, o que de uma certa forma enfraquece essa tese de termos um código de processo civil coletivo, né? Porque então já teríamos dentro do próprio texto que institui o direito esta previsão dessa possibilidade de uso do processo civil coletivo e, portanto, bastaria então de fato um único código de processo civil que trataria de ambas as situações, do individual e do coletivo. E é mais ou menos o que nós temos hoje, embora de uma forma um pouco menos organizada. Então vejam ali a estrutura que chegou esse projeto de lei da Câmara, que embora não tenha se tornado lei, ele reflete aquela sistematização de tudo que foi discutido, que foi debatido, que foi analisado nessa experiência histórica. Então está dividido ali em 12 capítulos. Veja, então, inicia com disposições gerais, como é comum isso nos textos legais, e encerra com disposições finais.
E aqui, entre esses dois capítulos, como se fosse uma introdução e uma conclusão, temos o desenvolvimento. Veja então, princípios, pressupostos, condições, procedimento, técnicas de tutela, a questão dos recursos, a questão da execução, depois o compromisso de ajustamento de conduta, o inquérito civil, 2 meios, portanto, específicos próprios da tutela coletiva, que estão disponibilizados para certos sujeitos atuarem na investigação de situações que podem autorizar uma interferência naquela situação por via da ação judicial. Também uma preocupação de cadastrar esses processos e deixar à disposição da coletividade, regras sobre as despesas, honorários, questão de danos e também a questão da busca extrajudicial de prevenir. Então vejo que quando olhamos essa estrutura, nós observamos aqui a influência de várias questões que sempre preocupam os processualistas da área civil. A questão da mediação, vejam lá, programa extrajudicial de prevenção, quer dizer, a tentativa de resolver antes de levar ao judiciário, de solucionar isso sem o uso de um procedimento judicial, acreditando que isso pode ser mais eficiente. Notem que o nosso Código de Processo Civil incorpora esta ideia de prestigiar as soluções mediadas, as soluções de concordância, de busca, então, de que as pessoas possam aderir à solução sem que tenham que ser obrigadas a isso, que possa brotar de uma composição, de um diálogo entre os envolvidos. Então, eis aí a tentativa, a proposta de codificação consolidada num projeto de lei da Câmara, mas que não ganhou, não foi vitorioso do ponto de vista de virar lei, embora muitos daqueles comandos que constam desse projeto de lei estão espalhados pelos textos normativos que apontei inicialmente e os quais nós vamos estudar posteriormente ao longo das nossas aulas. Vamos agora para este ponto 2.4, os fundamentos do direito processual civil coletivo. Aqui nós apontamos então alguns fundamentos. A questão da dilação funcional do processo civil. O processo civil, ele não serve apenas à solução do problema que o indivíduo apresenta para o Poder Judiciário. Ele traz uma pacificação, traz orientação para os demais que não foram ao Judiciário. E a solução que é dada a um caso serve de referência para outros casos. Então, quando alguém demanda por um direito humano fundamental, um direito à educação, um direito à saúde, um direito à habitação, e obtém pela via do judiciário uma proteção, isso tudo vai atraindo novas demandas, vai também orientando que determinados programas sociais devem ir numa certa direção. Então, essa dilação funcional revela que o judiciário, quando provocado mesmo pela via individual, ele vai atuar também, poderá servir também como um agente de concretização, de materialização dos direitos materiais. De nada vale termos na Constituição que a pessoa tem direito à saúde se os remédios custam muito caro, se os remédios não são adequadamente disponibilizados para a população. De nada adianta dizer que há educação se as escolas não têm professores, não têm livros, não têm computadores. Vejam agora na fase que vivemos. Vamos para um sistema de educação que ele é virtual, aquilo que chamamos de virtualização da vida, que atinge de forma muito forte a questão da educação. Já atingiu muitas áreas, né? A automação e a virtualização, nós na verdade estamos atrasados nesse processo, quando olhamos para as tecnologias já disponíveis, porque estamos muito presos, aferrados a um modelo de fazer as coisas. Mas rapidamente, agora inclusive por ação de um vírus, nós somos forçados a usarmos esses meios já construídos
para vivermos, para dialogarmos, para interagirmos em salas virtuais como estamos fazendo agora. Ao invés de estarmos numa sala presencial física, estamos numa sala presencial virtual. Não há, portanto, aqui corpo a corpo, mas há presença a presença, o que, de uma certa forma, revela isso, né? A importância, então, da virtualização. Então, vejam que o ensino, para ser feito nesse modelo, como agora se propõe, exige que a pessoa tenha acesso a equipamentos, tenha computadores, tenha software e tenha o conhecimento. Tudo isso, então, tem um custo. Quer dizer, o Estado vai ter que agora, para fornecer a educação, vai ter que considerar isso, que cada aluno, além de receber o uniforme, receber também os livros, ter o professor bem qualificado, ainda vai ter que dar ao aluno essas ferramentas, vai ter que dar ao aluno acesso à internet, vai ter que dar ao aluno também o computador com as condições de acessar o sistema de ensino que o país vem adotar. Então vejam como então o judiciário pode ser provocado a se manifestar nesses casos, porque já está acontecendo isso em alguns lugares. Os governadores querem implantar um ensino à distância, que na verdade não é um ensino à distância nos moldes tradicionais, isso aqui é um ensino virtual online, que é o nome correto para o que estamos fazendo, não é um modelo EAD que está aí já sendo construído, que na verdade é um arremedo da virtualização. O sistema EAD tradicional que nós encontramos é um sistema que não está ainda totalmente incorporado, ou não incorporou as tecnologias que agora nós estamos tendo que obter e dominar e conhecer e fazer, que é o que está ocorrendo conosco também nesse momento. Então vejam que a dilação funcional do processo civil serve para isso. Alguém pode ir ao judiciário reclamar, então, então a educação vai ser no modelo virtual, online, e eu, aluno, preciso de equipamentos, o Estado tem que fornecer, então o Estado vai ter que fornecer. Vejam como vai criando, vai forçando, vai empurrando para uma consolidação de direitos. Então essa dilação funcional se revela de uma forma muito forte quando a gente estuda essa matéria. Também vivemos uma sociedade em que há uma economia de massa. Veja então que as demandas elas podem ser iguais. Na medida que você tem uma economia de massa, você tem consumo dos mesmos produtos, tem determinadas práticas que são rotineiras e que vários sujeitos vão, portanto, ter direitos feridos da mesma forma. Portanto, uma sociedade de economia de massas, ela massas no sentido de grupos, né? Então, nesse caso, é preciso instrumentos que autorizem esses grupos a buscarem a proteção do seu direito via judicial. Que a experiência norte-americana tem muito forte isso. Então vejam que é por isso que de lá veio esta influência, porque no modelo da common law se prestigia as decisões judiciais para solucionar as demandas da sociedade. E por isso então acaba que essas ações coletivas são então mais fortalecidas. Também uma questão da marginalização crescente, a exclusão do precariado, significa dizer que o nosso modelo, ele vai então trazendo, o modelo econômico vai trazendo como consequência uma exclusão de pessoas do nosso modelo econômico que vão ficando à margem do direito. Então o direito existe, mas para eles não há como concretizar, é o que observamos claramente quando olhamos para nossas cidades. Muitas vezes há o chamado precariado e há também aqueles que são os que são excluídos, que são os miseráveis. O precariado compõe aquele conjunto de pessoas que vivem em situações precárias, buscando uma incorporação no modelo econômico e social. E muitas vezes não há espaço e portanto, é necessário forçar para que isso ocorra, seja no direito eleitoral, no direito do trabalho, no direito da saúde, no direito da proteção social. Então, esta luta contra a marginalização exige que se tenha instrumentos que permitam grupos coletivos ir ao judiciário, forçar que se tome essas providências. Então, se avança aqui para além daquela situação de uma atividade meramente social, quer dizer, alguém organiza uma pessoa jurídica simplesmente para fornecer alimentos, fornecer mantimentos para um determinado grupo social que está excluído. Agora também se vai autorizar
que se possa fazer a defesa desses direitos também por via de uma ação coletiva. Vejam como é interessante observar por esse ângulo esta questão desses fundamentos, né? O fato de haver a marginalização, de haver a exclusão, também nos orienta na direção de criar este modelo de legitimação extraordinária para a ação em defesa de direitos de terceiros. A questão da globalização das relações humanas, também o surgimento de uma sociedade intermediária entre a família e o Estado e a publicização e socialização do direito. Então, os fundamentos, vocês sabem, são aquelas razões, aquelas motivações que devemos visualizar, devemos refletir, pensar para compreender por que determinada solução é proposta. Às vezes, quando não temos os fundamentos e alguém propõe algo, você vê claramente isso aqui é algo que é supérfluo, é desnecessário, não faz falta, não resolve nosso problema, mas às vezes tem custo. Às vezes as propostas são feitas não para atender exatamente direitos, mas para satisfazer certos interesses privados, interesses de grupos específicos que querem alguma vantagem. Não é o caso aqui. Aqui nós estamos procurando compreender se esse direito processual civil coletivo ele encontra respaldo na realidade, nas necessidades da coletividade. E é isso que enxergamos aqui. Buscando os fundamentos, nós vamos vendo, olha, de fato, o processo civil individual, ele, mesmo não querendo, ele vai na direção de precisar de aperfeiçoamentos, de aceitação, de coletivização, de socialização, de publicização, porque senão ele vai entrar numa situação de entrave, ele vai colapsar. Você tem, por exemplo, muitas ações discutindo o mesmo direito. Vamos imaginar, numa comarca, 5.000 pessoas propõem uma ação. E numa mesma discussão que poderia ser resolvida numa ação só, precisa toda aquela demanda, aquele custo que pode ser afastado. Então, eis aí os fundamentos para a nossa reflexão, que também vocês vão encontrar de uma forma bastante profunda na literatura que indico. Vamos para o item 2.5, princípios jurídicos orientadores. Aqui os princípios eles constam lá do projeto, então, que me referi antes, naquela tentativa de codificação, lá no artigo 3º. Vejam ali, aparece ali 9 princípios: amplo acesso à justiça, participação social, duração razoável do processo, prioridade no seu processamento em todas as instâncias, a isonomia, a economia processual, a flexibilidade no procedimento, a máxima eficácia. Vejam que são princípios que o nome já revela o que se orienta, o norte que se dá, mas também revela uma busca de prestar de forma a alcançar um resultado. Vejam o 4, tutela coletiva adequada, com precaução, prevenção, reparação de danos materiais, danos morais, individuais, coletivos e punição pelo enriquecimento ilícito. Então, vejam como está alargada esta questão da principiologia. Quer dizer, a tutela coletiva, ela se preocupa em proteger não só o sujeito, como também valores, como também assegurar que se tenha aqui uma ação ética, uma ação, portanto, que está de acordo com aqueles valores da sociedade expressados na Constituição. O 5, motivação, quando se vai, então, tomar uma decisão, nas decisões judiciais é preciso respeitar os comandos do Legislativo. Vejam lá a motivação específica do que é decidido, notadamente quanto aos conceitos indeterminados. Vejam, conceitos indeterminados é quando o legislador, ao legislar, ele entrega para o julgador que complete o sentido daquela norma. Então, usa conceitos abertos que precisam ser, então, determinados, quer dizer, explicitados pelo julgador. A questão da publicidade
divulgação ampla dos atos processuais, a questão da colaboração, a questão das exigências da boa-fé, da lealdade, da responsabilidade, também a preferência da execução coletiva. Então vejam que os princípios jurídicos que são aqui apontados, que constam então desse artigo 3º do projeto de lei da Câmara, que não virou lei, como eu já expliquei, mas ele revela o estágio em que a discussão chegou, o estágio elevado científico que a discussão nos levou, chegando até um texto jurídico, mas que não ganhou o apoio do Poder Legislativo Federal e, portanto, não se tornou lei. De qualquer sorte, serve para os nossos estudos. Depois nós vamos ver aqui os objetivos do direito processual coletivo. Aqui destaquei apenas 3. O acesso à justiça, a economia processual e a efetividade do direito material. São apenas 3, mas já revelam claramente como o direito processual civil coletivo tem uma ação importante, uma relevância na sua existência e no seu uso. O acesso à justiça significa assegurar, então, que as pessoas possam ir ao judiciário, pleitear o seu direito, ou individualmente ou por via de outros, por via de pessoas jurídicas, por via de órgãos como o Ministério Público, como Defensoria Pública e outros, para defender o direito. Então, o acesso à justiça significa ter condições de chegar ao Poder Judiciário, apresentar a demanda e obter uma decisão justa, de acordo com a ordem